Abraça teu irmão, ora por ele agora, fala para Deus: Senhor, abençoa a vida do meu irmão, que ele receba a palavra que o Senhor tem para ele nessa noite. Ora pelo teu irmão, peça para que Deus traga a palavra, uma palavra para ele, uma revelação para ele nessa noite. Clama a Deus pela vida do teu irmão, levanta a tua voz, pode clamar. É um tempo de grande barulho. Ó Deus, nós nos reunimos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, nós nos reunimos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, para ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Então abençoa as nossas vidas agora, por meio da leitura da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui totalmente transformados pelo poder do Teu Espírito. Ensina-nos, revela-nos aquilo que nós precisamos, e paralisa qualquer ação de Satanás, Senhor, que tente contra as nossas vidas ou contra aquilo que o Senhor vai nos ministrar nessa noite. Nós repreendemos todo demônio que possa bloquear a mente, que possa confundir, que possa desviar a atenção. Eu repreendo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todo espírito de confusão, todo espírito de dispersão, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, a nossa mente é Tua, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com essa pessoa que você orou, abraça ela e fala para ela: Deus vai te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Fala para ela, abre a Bíblia em 2 Reis, já fala a revelação para ela. 2 Reis, capítulo 6, ainda em pé, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Acharam? 2 Reis, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Vou parar aqui um pouquinho para que você entenda tudo que eu estou lendo até aqui. O rei da Síria está fazendo uma emboscada para pegar o rei de Israel. Só que o rei de Israel é avisado pelo homem de Deus: olha, não vai passar lá que eles vão te pegar. E agora no versículo 11, o rei da Síria está falando assim: quem de nós aqui, quem que é o traidor que está falando para o rei de Israel aquilo que eu vou fazer? Versículo 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, aquilo que ele falava em secreto, Eliseu tinha a revelação e trazia essa revelação para o rei de Israel. Versículo 13, ele disse: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá carros, cavalos e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu no monte, ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Até aqui, pode se assentar.
Nós queremos romper, né? Queremos avançar, queremos romper. É a palavra que o Senhor nos deu. Ele disse que vai à nossa frente e que nós romperemos. Romper necessita de esforço. Ninguém rompe nada sentado, né? Tomando sol. A não ser, vai romper umas bolhas se você não sair dali. Mas, do contrário, para você romper alguma coisa, demanda esforço. Você precisa fazer alguma coisa para romper. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre mudar a atmosfera espiritual do lugar para que a gente possa romper. Fale comigo, atmosfera espiritual. Você sabe que nós estamos dentro de uma atmosfera, né? Uma atmosfera física, que tem leis. Existem gases nesse planeta, ar. Existe todo um sistema que nos prende aqui, nesse chão. Se não fosse a atmosfera, nós já estaríamos flutuando aí no espaço. Então, a atmosfera fala de um conjunto de leis que rege um determinado ambiente. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a atmosfera espiritual para que a gente possa romper. Porque esse é um ano para nós avançarmos em coisas que nós ainda não avançamos e alcançarmos coisas que nós ainda não alcançamos. Porque o Senhor é que vai à frente. É um ano de reconciliação, de aproximação, é um ano dos casais estarem juntos. Fale comigo, os casais estarem juntos. Você precisa pegar tudo aquilo que eu falei no dia 31. Se você não esteve no dia 31, assista ao culto. Você precisa anotar tudo isso. E como eu falei no dia 31, aquilo que Deus nos dá, nós temos que avançar naquilo que Ele nos fala, porque mediante a nossa fé Ele vai agir sobre aquilo que a gente crê. Então, nesse romper, nesse experimentar coisas novas, eu preciso estar atento a uma coisa chamada atmosfera espiritual. Porque se Deus quer fazer com que eu me aproxime mais da Adriana, se Deus quer que eu tenha um relacionamento melhor com a minha liderança, se Deus quer que eu tenha mais intimidade com Ele mesmo, se Deus quer fazer coisas na minha vida pessoal, me curar, se Deus quer fazer coisas, eu preciso entender que esse romper necessita que eu entenda o que está acontecendo à minha volta. Eu preciso lembrar você de algumas coisas que eu já ministrei, porque, como eu disse, isso aqui é uma caminhada de entendimento que o Senhor Deus tem me dado. Vocês se lembram daquele jovem endemoniado que Jesus expulsou o demônio e que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Vocês se lembram? Amém? Jesus estava diante de um homem e o homem falou para ele, Jesus, olha, está aqui meu filho, o demônio está tentando matar ele e os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus vai e expulsa o demônio daquele jovem. E aí os discípulos chamaram Jesus. Os discípulos não se conformaram e falaram, é porque Jesus é Jesus, nós somos nós. Não, os discípulos olharam e falaram assim, o que aconteceu? Por que não deu certo com a gente? Isso tinha que ter dado certo. Por que não deu? E aí Jesus falou, olha, quando eu expulso um demônio no poder do Senhor, eu trago o reino de Deus para esse lugar. E quando o reino de Deus entra nesse nosso reino, nós temos que nos lembrar sempre disso, quando o reino de Deus entra neste reino que nós estamos, as coisas começam a ser transformadas. Esse reino que nós estamos, ele muitas vezes é tomado por uma atmosfera que pode ser de anjos ou de demônios. Fale comigo, anjos ou demônios. Olha o trecho que eu li aqui, porque eu não vou pregar nesse trecho, eu só quero que eu trouxe ele só para que você pudesse ver. Qual que é o evento que está acontecendo aqui? Nós temos o rei da Síria querendo destruir o rei de Israel, só que cada vez que ele armava uma cilada para pegar o rei de Israel, o que o homem de Deus fazia? Avisava o rei de Israel, olha, o inimigo está lá. O inimigo físico. E o rei de Israel então saía. Isso aconteceu várias vezes. E aí o rei da Síria perguntou, quem que é o traidor aqui? Que toda vez eu armo a cilada, mas quando eu chego lá ele não passa porque alguém avisou ele. Quem que é o traidor? Não tem traidor não, é que tem um homem de Deus lá que está trazendo essa revelação para eles.
E aí ele então manda os carros, cavalos, cavaleiros para prender Eliseu. Só que o que acontece? Quando ele chega lá para prender, cercam a cidade para prender Eliseu, o mundo espiritual, a atmosfera daquele lugar estava cheia de quê? De anjos, carros de fogo. Ninguém estava vendo. Ninguém via. Mas aquele ambiente estava tomado de anjos, Porque o mundo espiritual estava ali naquele lugar. Aquela atmosfera que estava envolvendo, aquele ambiente que estava envolvendo o homem de Deus, era um ambiente espiritual, benéfico, de anjos do Senhor. O que diz o Salmo 34, versículo 7? Vamos lá, eu vou te ajudar. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, ainda que você não veja, o ambiente espiritual que deveria estar à sua volta, fala para o teu irmão, deveria estar à sua volta. Por que eu estou falando deveria? Porque, irmãos, tem crente que faz tanta arte que o anjo vai embora. Tem crente que faz tanta bobagem que o crente fala, eu não fico com você nessa não, eu vou embora, eu não fico com você não. Então, deveria, o ambiente espiritual, a atmosfera espiritual que te cerca, ela deveria ser um ambiente benéfico, um ambiente espiritual de Deus. Porque o anjo do Senhor se acampa à nossa volta e nos livra. Porém, existe uma atmosfera nesse mundo que já está estabelecida. Abra, por favor, o Salmo. Leia comigo os Salmos de número... cadê? Perdi? Não é Salmos, perdão. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Existe uma atmosfera que já está nesse mundo. Por isso que eu, como crente, quando eu ando com o anjo do Senhor à minha volta, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, inventou um negócio chamado anjinho da guarda. Você já ouviu falar desse negócio chamado anjinho da guarda? É um negócio mesmo, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Porque não existe anjinho da guarda, existe anjão. Não tem anjinho. Não tem aquele negocinho com arpinha, né? Mandando flechinha. Isso aí, não sei nem de onde que eles tiraram isso. Tem que estudar. Tem coisa que você precisa estudar para entender. Porque não está na Bíblia. O que tem na Bíblia é anjão. Anjo. Ou é anjo do Senhor ou é anjo caído. Isaías capítulo 60, o que diz no versículo 1? Isaías 60, versículo 1 diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Versículo 2, tem uma revelação. Porque eis que as trevas, o quê? Cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Existe um mundo espiritual que está em trevas, isso aí está em trevas, mas a glória do Senhor está sobre cada um de nós. E recebereis, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, quer seja em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos o Espírito Santo, a glória do Senhor está sobre nós. Esse texto tem uma outra aplicação, mas nós entendemos que isso também aconteceu no Novo Testamento para nós. Mas esse mundo está em trevas. O ambiente espiritual desse mundo é trevas. A atmosfera desse mundo é trevas. Não se encante com esse mundo. O apóstolo Paulo disse que a nossa pátria não é aqui, não é essa. A nossa pátria está nos céus. Tem gente que quando a gente ora assim, vem Jesus, a pessoa fala, não, deixa eu casar primeiro. Ela acha que casar é melhor que ir para o céu.
A Dani orava assim, ela falava, Senhor, ainda não, deixa eu casar primeiro. Esse mundo, Isaías 60 diz que esse mundo está em trevas. Agora, abre lá em Efésios capítulo 2, vamos avançar no conhecimento para que eu possa ministrar o que eu quero ministrar. Até agora eu não comecei ainda. Mas abre em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o curso desse mundo. Esse mundo, ele tem um curso. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes vós segundo o curso deste mundo. Fale comigo, esse mundo tem uma direção, tem um curso, né? E esse curso, olha só o que continua dizendo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então olha só do que Deus nos fez, por isso que fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso que Jesus fez em nós, porque nós estávamos nesse mundo, debaixo dessas trevas, mas a luz resplandeceu, a glória do Senhor veio sobre nós, Ele nos salvou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos nesse curso, andando todo mundo para o inferno, debaixo do poder desse inimigo, do principado e potestade do ar, onde ele traz morte, destruição, onde ele leva as pessoas a se matarem, ele leva as pessoas a roubarem, ele leva as pessoas a adulterarem, ele leva as pessoas a se machucarem. Nós estávamos nesse curso, e de repente Deus fez assim, tirou a gente daqui, aí pegou você e tirou você daqui, e tirou você, e tirou você, e tirou você, e foi tirando, cada um de nós ele tirou a gente dali. Mas o fato dele ter nos tirado dali não quer dizer que mudou esse ambiente, gente. O fato dele ter me tirado desse curso, continua o príncipe da potestade do ar regendo tudo isso, isso aqui continua umas trevas que você precisa entender então como que isso aqui se move. Por isso que eu venho ministrando já há quase 2 meses, nós precisamos trazer o reino, nós precisamos trazer a manifestação do reino, porque senão o inimigo nos seduz, nos engana. Se chama atmosfera espiritual. Vai para o capítulo 6 de Efésios, já que você está em Efésios, vai para o capítulo 6. O que diz no versículo 12? Todo mundo conhece esse versículo. Às vezes a pessoa não é nem crente e ela já sabe desse versículo. É que nem o Salmo de número 91. Porque a nossa luta não é contra... Não, sangue e carne. Se a sua Bíblia está carne e sangue, ela é do Paraguai. É sangue e carne, amém? Então vamos lá. Porque a nossa luta não é contra... Agora sim, porque senão eu ia falar que essa Bíblia é do Paraguai. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os dominadores. Olha só, os dominadores desse mundo tenebroso. Não está falando que esse mundo é lindo, irmão. Está falando que esse mundo é um mundo tenebroso. Enquanto você não entender isso, você vai estar entregando o teu filho numa escola e indo embora para casa dizendo, glória a Deus, ela ficou na escola. Enquanto você não entender isso, você vai estar vivendo nesse mundo achando que isso aqui é para você ficar aqui. Aliás, o diabo quer que você fique aqui. Isso aqui é um mundo tenebroso. Bom, mas a gente vai viver sem alegria? Não é isso que eu estou querendo dizer. O Senhor nos tirou disso para a gente trazer o seu reino. O seu reino, fale comigo, o reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Então, no Senhor, eu vou ter uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz no Espírito Santo. Uma verdadeira justiça. Então, não é assim, eu vou ficar nesse mundo, esse mundo é horrível, e agora o que eu faço? Não, eu posso viver o melhor desse mundo, desde que eu saia debaixo desse reino, eu saia debaixo dessa atmosfera espiritual, e eu posso agora andar com o Senhor e ser protegido pelo Senhor. Porque quem está governando esse ambiente são demônios. São demônios. E os demônios, eles enganam as pessoas. Eles são espíritos imundos enganadores. Muitas pessoas acabam tendo sentimentos, quando chega aquela atmosfera demoníaca, a pessoa começa a ter sentimentos e elas acham que é de Deus ainda. Sentimentos contrários à vontade de Deus, mas ela fala que é de Deus.
sentimentos de justiça. Hoje eu li Provérbios capítulo 2. A justiça só se estabelece mediante o temor do Senhor. Sem temor do Senhor, sem saber quem é Deus e se submeter a Ele, a nossa justiça ela é perigosíssima. Porque eu posso olhar para minha esposa e falar assim, peraí, ela me machucou, eu vou fazer uma justiça contra ela, eu vou machucar ela. Essa é a minha justiça. Por isso que eu preciso me submeter a Deus. Senão eu começo a fazer as coisas do jeito que eu quero, e ainda acho que é Deus que está me movendo a isso. E não é essa atmosfera espiritual. Deixa eu te dar um exemplo para isso. Vocês conhecem um homem chamado apóstolo Pedro? Apóstolo Pedro uma hora estava perto de Jesus, e Jesus começou a falar para ele assim, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser maltratado, nós vamos para Jerusalém. Pedro chamou Jesus à parte. Coitado de Pedro, ele quis fazer a coisa escondida, e aí o Senhor Jesus denunciou o negócio, e ele ficou tão convencido que o negócio estava ruim, que ele mesmo depois contou para Lucas, ou quem quer que tenha escrito, o que aconteceu com ele. Ele chega para Jesus e fala assim, ele achava que ele estava cheio de Deus, ele achava que ele estava tomado pelo ambiente do Espírito de Deus. Ele falou, não, Jesus, o senhor não vai morrer, não. O senhor não vai morrer. E ali quando Jesus fala assim, arreda-te, Satanás, o senhor não está falando com Pedro, porque arredar-se quer dizer, saia daí. Jesus não estava falando para Pedro sair dali. A palavra ali, arreda-te, quer dizer, saia daqui. Ou seja, tinha um espírito demoníaco ali que estava influenciando a vontade de Pedro, que era o próprio diabo, só que Pedro achou que estava fazendo a coisa certa. Só que Jesus entendeu aquele ambiente espiritual e viu que agora Pedro estava falando uma coisa que não era ele. Jesus entendeu que aquele ambiente já não era mais o mesmo. Será que a gente consegue perceber aqui, nessa noite, que eu preciso começar a buscar entender o que está à minha volta? Para que eu pare de ser enganado, primeiro nas minhas vontades. Depois, mediante o que está à minha volta. Porque às vezes tem gente do nosso lado, dando tapinha nas costas, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas quem está falando isso para você é o demônio através dessa pessoa, para você caminhar para o lugar errado. Porque a gente só gosta de escutar isso, não é, irmãos? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso? Sim ou não? Pedro estava falando para Jesus, você não vai morrer não, vai dar certo. Jesus, não vai acontecer isso com você. Não, Jesus, vai dar certo, você vai ver, nós estamos juntos, Jesus. Estamos juntos, Jesus, nós vamos juntos, Jesus, Aí Jesus fala, demônio, sai daí. Não entender esse mundo espiritual. Nós precisamos ser mais inteligentes com relação ao que está à nossa volta. Deixa eu te avançar mais um pouquinho para você entender o que eu quero dizer. Paulo estava andando em Atos, e uma mulher, uma jovem endemoniada, estava só falando coisas boas. Paulo andava e aquela menina estava possuída por um demônio. E ela falava assim, esses homens são de Deus. Você não gostaria de andar na rua, no meio da cidade, e alguém começasse a gritar? Ei, essa mulher é uma mulher de Deus. Você não ia gostar? Vai, gente, responde alguma coisa. Eu ia gostar. Já pensou, eu estou andando lá na rua 2, de repente alguém grita, olha o apóstolo Edson, homem de Deus. Eu ia falar, sou eu mesmo. Quem te revelou? A gente ia gostar, lógico que a gente ia gostar. E Paulo está andando e essa moça possessa, ela está gritando, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. Só que Paulo entendeu que aquele ambiente espiritual era outro. Ele sabia que aquela mulher estava envolvida pelas trevas.
e que aquilo não vinha de Deus, ainda que fossem coisas boas que ele estava escutando. Fala para o teu irmão, nem tudo aquilo que você ouve, que é bom, é realmente bom. As coisas só são boas quando elas vêm de Deus, irmãos. Quando elas vêm de Deus, elas prosperam. Quando vem de homens, faz cilada. Então, agora que eu já te convenci, espero ter te convencido sobre o ambiente espiritual, eu quero falar um pouquinho com você sobre como é que eu devo agir diante dessa atmosfera espiritual. Como que eu tenho que agir diante de atmosferas espirituais? Eu dei o exemplo de Paulo, dei o exemplo de Jesus, estou dando o exemplo de Eliseu, falei do Salmo 34, 7, te dei vários exemplos. Agora, como é que a gente age diante de um ambiente espiritual que você olha e fala assim, agora, eu vou fazer um negócio, eu vou me sentar com essas pessoas para assinar um contrato, eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou fazer isso, eu vou comprar tal coisa, eu estou saindo para comprar um carro, e eu vou sentar naquela agência e o cara vai me convencer, ou vai tentar fazer negócio comigo naquele carro. Tudo isso são ambientes espirituais. Você pode estar na sua casa com a tua esposa, e a coisa está tudo bem, daqui a pouco entorna o caldo. Vocês conhecem essa expressão, entorna o caldo? Sim. Tem que pegar alguma coisa mais nova, né? Hã? Dá ruim, né? Você está com a tua esposa e dá ruim, já sabe, entendeu? Dá ruim o negócio. Estava tudo bem. Eu quero te fazer uma pergunta. Já viveu isso? Ou com a tua esposa, ou com o teu filho, ou com o teu pai, ou com a tua mãe? Está tudo bem, daqui a pouco, a coisa fica um demônio. Já viu isso acontecer? Isso é ambiente espiritual. Isso é ambiente espiritual. Eu, quando vendia, quando eu trabalhava no mundo, eu ia para lugares onde eu tinha que fazer negócio com as pessoas. Eu ia em oração, e quando eu entrava no lugar, eu falava, vai dar certo, demônio nenhum vai me paralisar nesse negócio. E o Senhor me ajudava. Tinha horas que eu perdia, mas a maioria das vezes eu ganhava. Porque o anjo do Senhor está com a gente. Então, vamos lá, vamos responder isso, senão daqui a pouco acaba o tempo e eu não consigo. Como é que eu devo agir para mudar a atmosfera? Para mudar não, para discernir, para saber. Primeiro eu tenho que saber o que está acontecendo. Bom, eu vou te falar 4 coisas importantes que eu anotei. Primeira coisa, não faça pré-julgamento pela aparência. Não olhe as coisas e comece a julgar pelo que você está vendo. Nossa, está tudo indo bem. Está tudo bem, olha. A pessoa, olha, você até me ofereceu café. Você chega num lugar, não é porque a pessoa está te tratando bem que vai dar tudo certo, irmãos. Você tem que, não olhe a aparência, não olhe a situação e se convença pelo que você está vendo. Tente, segunda coisa, discernir o que está acontecendo à volta. Peça para Deus, segunda coisa, te dar discernimento do que está acontecendo ali. Porque tem ambientes que você entra e você fala assim, nossa, a coisa está muito ruim, mas o Senhor está lá com você e Ele muda todo aquele ambiente. Em compensação, tem ambientes que estão muito bons, e quando você sai, dá tudo errado, porque o inimigo preparou aquele ambiente. Então, primeira coisa, não olhe o ambiente e se convença pelo que você está vendo. Tente, segunda coisa, discernir o que está acontecendo. Pergunte para Deus, Senhor, está tudo bem nesse lugar? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando? Nós podemos orar silenciosamente quando nós estamos fazendo as coisas. E perguntar para Deus, Senhor, me mostra. Terceira coisa, se você está pedindo discernimento para Deus, terceira coisa, fique atento aos sinais agora.
Por isso que é importante orar. Fala para o teu irmão, por isso que é importante orar. Porque a pessoa não ora, ela não consegue ver nada, né? Primeira coisa, não julgue o que você está vendo. Pode estar tudo muito bom ou pode estar tudo muito ruim. Não julgue isso. Segunda coisa, peça discernimento. Senhor, como é que é isso aqui? O que está acontecendo? Está na sala. Teu filho chega, está tudo feliz com você. Aí você fala para ele assim, guarda o copo. Pronto, já o demônio cai em cima dele. Já começa a te ofender, já começa a brigar com você. Você só falou, guarda o copo. E aí começa a dar tudo errado. Você chega para o teu marido e fala assim, não coloca a toalha na cama. Já o demônio manifesta. Aí você começa a olhar para aquele ambiente, você fala assim, deixa eu entender. Senhor, o que está acontecendo? Bom, se você está orando, terceira coisa, busque agora ver os sinais. Busque o quê? Ver sinais. Olha, essas coisas eu memorizei na minha vida. Eu faço isso na minha vida tranquilamente, sem ninguém mais ficar me falando isso. Eu, se fosse você, eu tentaria memorizar essas coisas. Não olhe o ambiente, peça discernimento e busque agora os sinais mediante aquilo que você está orando. Aí o Senhor começa a dar sinais. Teu filho fica mais violento, ou ele, de repente, deixa de ficar violento. Teu marido, olha, ele pegou a toalha e jogou no chão, mas de repente ele volta e pega a toalha do chão de volta. Veja os sinais. Você está pedindo discernimento. Porque olha só, de repente, vou pegar um exemplo aqui, eu estou tentando fazer você entender por meio de um exemplo muito simples, amém? Mas de repente você falou para o teu marido, olha, não deixa a toalha em cima da cama. Ele jogou a toalha no chão e foi para o banheiro bravo. O que você olhou? O que você está vendo? Um problema, amém? Alguma coisa está acontecendo ali, amém? Você viu o ambiente, agora você pede para Deus, Deus, me mostra o que está acontecendo. Mas aí o teu marido vem e pega a toalha do chão. Qual que é o sinal? Vamos lá, gente, qual que é o sinal? Que a coisa está mudando, amém? Não está ficando pior. Então, mulher, não vai chegar nele e falar, ó, endemoniado, por que você jogou essa toalha no chão depois que ele pegou? Aí você vai fazer a coisa ficar pior. Sim ou não? Você já vai, a pessoa está querendo arrumar, ela fez uma bobagem, mas ela vai arrumar, porque agora, naquele tempo, Deus começou a falar com ela. Veja agora o sinal. Porque se o sinal está trazendo arrependimento e mudança, você também tem que recuar. E não fazer a coisa ficar pior. Está entendendo? Amém? O que acontece na maioria das vezes, gente? O inimigo toma aquele ambiente, o marido, a esposa, o filho, seja quem for, faz a bobagem, aí você já fica irritado, em vez de você olhar para o ambiente espiritual, você já fica irritado. Aí o menino passa arrependido, o marido passa arrependido, a esposa passa arrependida, e antes que você veja aquilo mudar, você já tomou decisões erradas e faz aquilo ficar pior. Está entendendo? Amém? Fala para o teu irmão, você está entendendo? Então, observe os sinais. Essas três coisas é o beabá de ambiente espiritual. É a coisa mais simples. Como é que eu, então, agora vou avaliar esse ambiente? Por meio de discernimento. E mediante agora esse discernimento, eu vou tomar decisões. Bom, agora vem a segunda pergunta. Como é que eu mudo o ambiente espiritual? Já que eu discerni o ambiente espiritual, como é que eu mudo o ambiente espiritual? Então, os empresários aqui, o Lucas, ele vai assinar um contrato com alguém, o cara vai fechar um contrato. Ele vê que o cara já tinha combinado, já tinha falado que ia fechar um contrato com ele, mas aí chega na hora, o cara começa a tratar o Lucas mal. Ué, mas estava tudo tão bem, por que ele está me tratando mal? Nós vamos assinar o contrato. Aí o cara começa com brincadeiras, com chocarrices, e o Lucas é um empresário, tem que assinar esse contrato. A Tatiane está orando que nem louca em casa para assinar o contrato. Aí então, viu o ambiente, discerniu o que está acontecendo, pede discernimento para Deus, vê os sinais do que está acontecendo. Como é que eu mudo esse ambiente agora? Já que agora eu estou vendo que o ambiente
desse mundo maligno, o diabo está agindo naquele momento. Primeira coisa, use da autoridade que Deus te deu. Use da autoridade que Deus te deu. Eu sei que tem muito irmão, fala para o irmão, lógico que não é você, né? Fala para o irmão, não é você, né? Não é você, mas eu sei que tem muito irmão que tem medo de demônio, mas não é você. Abre lá em Lucas 10, 19, por favor. Lucas 10, 19. Quando Jesus fez a sua comissão e ele mandou as pessoas para o mundo, ele mandou as pessoas não fizeram curso de cura interior e libertação, não fizeram treinamento de guerra, de cidades, nada disso. Ele enviou as pessoas, enviou os 70 de 2 em 2 para expulsar demônios. Lucas 10, 19. Alguém leia para mim aqui, bem alto, por favor. A igreja, vamos ler o que está escrito? O que está escrito? E sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. Então, sabe de uma coisa que você precisa aprender? Não é você que tem que ter medo, é o demônio que tem que ter medo de você, meu irmão. Você, quando entra num lugar, o demônio tem que ficar endemoniado e tem que sair dali endemoniado. Porque eu servi na cavalaria. Deixa eu te ensinar uma coisa. Servi na cavalaria. Uma coisa que eu aprendi na cavalaria lá em Brasília é o seguinte: quando você entra numa baia, eu era motorista do exército, mas por ser motorista do exército, eu trabalhei vários turnos na ambulância. E eu já dirigi a ambulância do exército com gente arrebentada por cavalo. O cavalo esmaga a pessoa na baia, dá coice, morde, arranca pedaço aqui do cara. Verdade. Ainda mais esses cavalos. E eles falavam assim: se você entrar na baia com medo, o cavalo sabe que você está com medo. Eu falava, será? E eu não montava, não. Eu só montei acho que umas 6, 7 vezes lá no exército. Mas um dia eu entrei na baia, fui pegar o bicho. Vamos cavalgar, vamos, cada um pega o seu. Vamos lá no primeiro esquadrão, fomos no primeiro esquadrão. Todo mundo, os caras iam abrir a portinha, colocava o freio no cavalo e já saía com ele. Vai lá, 486, era eu, 486. Vai lá. Aí eu cheguei na portinha, a hora que eu abri a portinha, o cavalo me olhou. Eu olhei para ele. Eu falei, eu não estou com medo, hein? Abri um pouco mais a portinha. Dei um passo para dentro. Irmãos, ele não acreditou que eu não estava com medo. Eu fechei a portinha e falei para o meu amigo, pega ele para mim, por favor. Eu vou montar, mas você pega para mim, você tira ele dali, por favor. Por que eu estou falando isso para vocês? Gente, se um bicho sabe quando nós estamos com medo ou não sei se é pelo cheiro, pelo suor, não sei como, ou se é o demônio mesmo do cavalo, o cavalo demoniado, não sei o que acontece. Se um bicho sabe quando a gente está com medo, vocês acham que o demônio não sabe quando a gente está com medo? Conta uma experiência minha. Uma vez eu estava em casa, e lá em casa, eu já aprendi uma coisa, quando você vai no banheiro, você tem que ir no escuro, porque assim você não... Quanto menos iluminação você vê, mais fácil você dorme. Aí eu eu vou para o banheiro sempre no escuro. Aí um dia eu fui para o banheiro, e lá em casa, era 3 mulheres, né? 4, minha mãe morava em casa. Isso foi na época da minha mãe ainda. Então, quando nós somos minoria, homem e minoria numa casa que tem 4 mulheres, você tem que sentar para fazer o número 1. Não tem jeito. Eu fui sentar para fazer o número 1. Quando eu sentei para fazer o número 1, eu comecei a ficar todinho arrepiado. Eu senti que o demônio entrou na casa. A primeira coisa que eu pensei, vou acender a luz, né?
Mas a segunda coisa que eu pensei, se eu acender a luz, esse bicho vai entender que eu estou com medo dele. Porque aquilo que você pensa, o demônio não sabe o que você pensa. Por isso que oração de guerra você tem que verbalizar ela, você tem que falar. Oração de salvação tem que ser falada. Oração de guerra tem que ser falada. Por isso que Deus nos deu a oração de línguas. E aí eu orei no banheiro e saí do banheiro com a luz apagada. Mas o meu sentimento ali foi de medo. Porque eu senti que o inimigo entrou ali. Vocês acham que os demônios não sabem que a gente tem medo? Então vamos lá. Atmosfera espiritual. Eu olho para aquilo que está acontecendo. Não julgo pelo que eu estou vendo. Peço discernimento. Vejo os sinais e os discernimentos. E agora, uma vez que eu já tenho um entendimento que é demônio, eu vou usar a minha autoridade. O Senhor falou que eu tenho autoridade para pisar em serpente e escorpião. O Senhor falou que eu tenho autoridade sobre esses demônios, por meio do seu nome. E pronto, essa é uma verdade. E acabou. Eu vou agir debaixo dessa verdade. Então agora eu vou repreender o inimigo. Vou usar dessa autoridade e vou repreender o inimigo. Vou falar para que o inimigo saia. Como nós vimos lá, né? Eis que vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Esse negócio de que, apóstolo, eu fui numa guerra espiritual e agora o demônio está me retalhando. Se está retalhando é porque você está em pecado. Crente, debaixo de ataque, ele sofre impacto. Fale comigo, impacto. Impacto é diferente do que retaliação. Retaliação com alguma coisa está errada. Porque se Jesus falou que nenhum mal vai me causar, eu vou acreditar em quem, irmãos? No que os homens me falam, no que os ministérios de cura interior ensinam, ou vou acreditar no que Jesus falou? Se ele falou que nenhum mal vai me suceder, nenhum mal vai me suceder. Agora, impacto, eu posso sofrer impacto. Às vezes você está num lugar e você sente alguém te empurrando. Você fala, está querendo assumir meu lugar, vai para lá. Isso é impacto. Retaliação é quando ele vem para cima de você e te fere, te machuca, te rouba, te destrói. Então, o que é isso? É o inimigo, não vou atender não. Eu não sei porque ficou ligado aqui. Vou desligar. Está vendo? Olha a atmosfera espiritual aqui querendo me atrapalhar. Sai, demônio. Então, vamos lá. Vou usar minha autoridade. Eu poderia pregar muito sobre isso, sobre a questão de retaliação. Se eu tenho medo de trabalhar contra demônio, se eu já estou fazendo as coisas achando que ele vai me retalhar, sabe o que vai acontecer? Ele vai me retalhar. Sabe o que Jó falava? Jó disse assim, aquilo que eu pensava, aquilo que eu tinha medo que viesse a acontecer comigo, aconteceu. Quando você fica imaginando uma coisa, aquilo vai acontecer sobre a sua vida, porque o demônio sabe que você está esperando aquilo. Então, já que eu discerni a atmosfera espiritual, eu vou usar dessa autoridade. Saia desse lugar. Saia da minha casa. Saia do meu filho. Agora, você não vai fazer isso em voz alta, né? Você vai arrumar confusão. Então, você vai para um ambiente onde você possa falar, onde você possa verbalizar. Vai para o banheiro, fecha a porta do banheiro, vai para a cozinha e lá você faz a tua oração. Demônio, saia daqui agora. Solta a minha esposa, solta meu marido, solta meu filho, solta a minha família. Usa a tua autoridade. Mas tem uma segunda coisa que é importante. Sabe o que Jesus falou para João Batista? Falou de João Batista, ele falou, o reino do céu, desde os tempos de João, o reino dos céus é tomado por esforço. E aquele que se esforça se apodera disso. Então vem a segunda coisa. Eu vou usar a autoridade e vou usar o esforço. Romper necessita de... Você vê como uma coisa funciona? Agora eu vou usar meu esforço. Enquanto ele não sair, eu não vou parar de guerrear isso. Eu sei que o ambiente é espiritual, a minha guerra não é contra carne nem sangue,
O diabo está tentando dividir minha família, está tentando acabar com o meu casamento. O diabo está tentando acabar com esse negócio que eu estou para assinar. O diabo está tentando me atrapalhar nessa direção que eu estou para tomar. E eu vou orar para que tudo isso mude, porque aquilo que Deus tem para mim, eu não vou abrir mão. Sabe, olha, eu sei que não é com você, fala para o teu irmão, não é com você, fica tranquilo, né? Mas você sabe o que a maioria dos crentes fazem quando eles encontram dificuldade? Eles olham e falam assim, não é da vontade de Deus. E coloca a culpa em Deus. Não, essa situação na minha casa ficou tão ruim, que se eu fosse me meter, ia ficar pior. Então eu não me meti, porque não era da vontade de Deus que eu me metesse. E então você deixou o demônio naquele ambiente, naquela atmosfera. Já assistiu um filme chamado Dormindo com o Inimigo? Você não resolveu o problema ali, você vai dormir com ele, né? Então aqui vem, irmãos, algo que Deus quer que a gente seja sábio. Eu vou usar minha autoridade espiritual para mudar esse ambiente e vou resistir. É esforço. É até que a situação mude. Uma vez minha mãe falou assim para mim, eu estava no quarto com ela, ela falou assim, eu não vou para a tua igreja, eu vou para o inferno, mas eu não vou para a tua igreja. Ela falou para mim. Eu tinha 22 anos de idade. Eu olhei para minha mãe com muito amor e compaixão e eu falei, esse demônio não vai vencer isso. E minha mãe se converteu, foi batizada por mim numa piscina, é do Senhor Jesus. Toda a minha casa é do Senhor Jesus. Eu podia ter olhado e falar assim, nossa, minha mãe não quer saber disso, deixa ela, o que eu vou fazer? Vou orar para que Deus mude o coração dela. Tá bom, eu vou orar para que Deus mude o coração dela, mas eu vou fazer a minha parte. Todo esse espírito demoníaco que vem das gerações, confundindo a cabeça da minha mãe, vai sair porque ela vai ser salva. E foi isso que aconteceu. Então eu vou persistir até que aconteça. Eu vou te entregar uma palavra. Alguns de vocês já abriram mão da sua família por encontrar dificuldades. Remova a dificuldade, mas não abra mão da sua família. Remova a dificuldade, mas não abra mão da sua família. Não tente levar ela para a igreja, leve ela para o céu. Depois que ela encontrar e entender o que é céu, ela vai querer uma igreja. Fecha a sua Bíblia, eu tenho que parar aqui. Vamos guardar esses 5 passos. 3 passos para discernir o mundo espiritual, essa atmosfera espiritual. Primeiro, eu vou examinar o que está à minha volta. Segunda coisa, eu vou pedir discernimento para aquilo que eu estou vendo. Quer seja coisa boa ou ruim, eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. Porque pode ser uma coisa boa e ser uma cilada, como pode ser uma coisa ruim que pode se tornar boa. Uma vez que eu tenho discernimento, agora eu vou ver os sinais. Ok? Uma vez que eu agora discerno qual que é a situação, o ambiente da minha casa é depressivo, meu filho é deprimido, a depressão está aumentando, a coisa está ficando cada vez pior. Bom, agora que eu já discerni isso, agora eu vou guerrear, vou tomar a autoridade que Jesus me deu para pisar em serpente e escorpião, para lutar contra demônio e nada vai me causar dano. E depois eu vou continuar resistindo até que isto mude. Até que isto mude. E fala para o teu irmão, e vai mudar. Sabe por que vai mudar? Porque a luz está em nós, a glória do Senhor veio sobre nós. Isaías capítulo 60. Isso daqui está em trevas, mas nós somos a luz do Senhor sobre essa terra. Então vai mudar o que está à nossa volta. É assim que eu acredito. É assim que você precisa acreditar. Feche a sua Bíblia, nós temos que orar. Antes de você fechar os seus olhos, consegue ver algum ambiente espiritual que te cerca, que você olha e fala, puxa, lá no meu serviço, a coisa deu uma desandada hoje. O mundo tem arrumado algumas palavras que você tem que ficar atento a elas. Às vezes você vê uma pessoa que ela é tranquila,
e de repente ela age de maneira violenta. Aí o mundo fala assim, ela não estava no seu melhor dia. Já ouviu essa frase? É que hoje ela não estava no seu melhor dia. A minha frase é que ela hoje estava muito endemoniada. Então precisamos orar por ela. Porque nós não queremos que as pessoas sejam feridas por demônios. Nós queremos que elas sejam libertas. Consegue ver algum lugar que você vê que toda hora a atmosfera muda, o ambiente muda? Então o Senhor te chama para você romper. O Senhor te chama para você avançar. Ele quer ir à tua frente. Sabe, o Senhor Deus disse que Ele é aquele que vai à nossa frente e Ele aplana os lugares tortuosos. Ele cria rios no deserto. Ele é aquele que vai mudando, mas eu preciso saber que eu tenho minha responsabilidade. Feche seus olhos, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta muito séria agora, e você precisa ser sincero com você. Você já percebeu que tem vezes que você muda por causa de uma coisinha? E você muda o teu humor, você muda a tua maneira de agir? Quantas vezes pessoas estavam prontas para vir para a igreja e uma palavra que acontece, a pessoa fala assim, não vou mais. O que aconteceu? Se você não discernir que isso é demônio, você vai estar que nem Pedro, achando que você está certo. Mas quem está te controlando é o inimigo. E você não foi chamado para ser controlado pelo inimigo, você foi chamado para ser luz, para brilhar no meio dessas trevas. Mesmo sentado, meu irmão, vigia o teu coração. Se você vê que alguma coisa está te mudando, que você está mudando sentimentos, isso não vem de Deus, principalmente quando a coisa fica pior. Discerne e não deixe o inimigo atuar sobre você. Não deixe o inimigo atuar sobre a sua casa. Não deixe o inimigo atuar sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos. Quanta gente abre mão de sonhos por causa de uma situação ela abre a mão do sonho. Também não quero mais isso, não vou mais nessa viagem, eu não faço mais aquilo, eu não vou mais com meu filho nisso, eu não estudo mais, não levo mais ninguém. Uma situação destrói sonhos, destrói tudo. Demônio. O ambiente espiritual mudou ali, você não percebeu. Lá em Provérbios, Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Nosso coração é do Senhor, não é do inimigo. As nossas atitudes têm que ser coerentes àquilo que nós cremos. A nossa atitude tem que ser coerente ao Pai que nós amamos e servimos. Então eu preciso buscar entender mais do que acontece à minha volta. Vamos ficar em pé? Queria chamar para frente, por favor, os nossos pastores, nossa liderança, para estar aqui na frente, para a gente orar. Se você não pode ter medo agora, amém? Porque uma das coisas é usar a autoridade e a segunda coisa é ir até o fim. Não olhe para a tua esposa agora, nem olhe para quem está perto de você. Você tem que olhar para você. É você. Se existe alguma situação em você, ou em alguém que você conhece,
que você precisa que a gente ore agora, para que esse controle sobre a sua mente não seja do inimigo, mas seja do Senhor. Quantas pessoas não dizem assim: Senhor, quando começar o ano eu vou largar esse vício, e começa o ano e não consegue largar o vício? Sabe por que não consegue? Porque o ambiente espiritual continua regendo a vida dele. A pessoa já sabe que tem que mudar, ela quer mudar, aí ela fala assim: mas eu não consigo. Mentira, essa é uma mentira do diabo. Deixa eu falar uma verdade para você. Quando o Espírito Santo entrou em nós, ele nos deu poder para transformar tudo que a gente precisa transformar. Essa é a verdade. Qualquer coisa fora disso é mentira do diabo. Seja lá o que for. Então, se você precisa de alguém, coloque a mão sobre você, ore por você, interceda por você. Nós vamos orar agora. Venha para frente, que a gente pode te abençoar e pedir para que o Senhor te ajude nessa tua luta. Pode vir para frente. Ou tua luta ou a luta de alguém, que você queira orar por alguém. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a tua presença, Senhor. Queima agora toda a manifestação do inimigo oculta, tudo aquilo que o diabo pode estar fazendo de forma oculta. Nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito de Deus, toma esse lugar, toma a nossa vida, queima, Senhor, todo o poder das trevas nesse lugar, queima, Senhor, queima, e arranca desse lugar, tudo que é morte, tudo que é destruição, tudo aquilo que vem para mudar o nosso ambiente, mudar a nossa família, queima agora, Senhor, e traz a tua bênção, traz a tua libertação sobre cada um que está aqui, Senhor. Você que não vai vir aqui para frente, com certeza você tem alguém para você orar. Então, feche os seus olhos, abre as suas mãos e fale para Deus: Senhor, visita a minha família, muda o ambiente da casa dos meus pais, liberta a minha família, liberta a minha casa, liberta meus filhos. Você com certeza conhece alguém que está debaixo dessa atmosfera, porque como nós vimos em Isaías 60, esse mundo está em trevas. Então vamos orar para que haja libertação, Nós não abrimos mão do que Deus quer fazer na nossa família, na nossa casa, nos teus negócios. Teu negócio está com luta,
você vai vencer, porque você não vai abrir mão daquilo que Deus te deu. É ano de romper, é ano de avançar, é ano de você falar: Senhor, Tu estás comigo, vai à frente, mostra o caminho, mostra o que fazer, me dá discernimentos, mas eu não abro mão do que o Senhor tem para fazer na minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor não abre mão de nós, obrigado pela Tua revelação, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus que está à nossa frente, Tu és aquele que nos ajuda, Tu és aquele, como diz a Tua palavra, que se cairmos o Senhor levanta. Obrigado, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua graça, Senhor. Você pode orar aí onde você está e falar para Deus que você quer ser dirigido por Ele. Você pode falar para Deus: Senhor, me dá discernimentos. Faça essa oração, fale para Deus: Senhor, me dá discernimentos para aquilo que eu faço, onde eu moro, na minha casa, como marido. Fale para Deus: Senhor, me dá entendimento, me dá discernimentos, me dá palavra de conhecimento, manifesta, Senhor, o Teu poder, me ajuda a romper, Senhor, me ajude a romper. Faz a tua oração. Você está num ambiente santo, você está num lugar ungido. Coloca a tua oração diante de Deus. Nós somos pedras vivas de um edifício, o qual Ele é a pedra angular. Santo é o Senhor, santo é o Teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Continua a ministrar a nossa vida. Continua, Senhor, a nos ensinar a Tua vontade, Senhor, para caminharmos nesse mundo e sermos bem-sucedidos dentro do Teu reino, não dentro deste reino, mas dentro do Teu reino. Abre os nossos olhos. Abençoa as nossas mãos, abre os nossos ouvidos, dá-nos sensibilidade dentro desse mundo, unge as nossas mãos para que, como diz, ó Deus, em Timóteo, Senhor, para que nós possamos levantar mãos abençoadas sobre essa terra e trazer a Tua manifestação sobre esses lugares, ó Deus, por meio de orações. Guarda cada um na volta para a sua casa, Senhor. Guarda os maridos aqui, guarda as esposas, os filhos. Ó Deus, aproxima as famílias, faz o Teu milagre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Igreja, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja com você e que a Jesus, o nosso Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz. Aleluias, aleluias. Dá um beijo, um abraço no teu irmão. Fale para ele: vamos observar essa atmosfera. Amém? Vai na paz.